Escuta Ciência. Oi, gente! Nós aqui do Escuta Ciência estamos sempre ligados nas últimas notícias sobre ciência e sobre todos os outros assuntos que acontecem por aí. E nas últimas semanas, algumas notícias científicas chamaram nossa atenção. E hoje a gente vai falar delas. Mas antes, eu sou a Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E eu sou o Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. Bom, eu começo então, Júlio, falando dessa notícia que correu pelas redes sociais todas, né? Muita gente viu o caso do paciente que teve uma remissão completa de um câncer, né, de um tipo de câncer, após uma terapia. Então, a notícia é que um paciente teve, em um mês, a remissão completa de um tipo de linfoma após usar uma terapia que foi realizada de maneira experimental e foi desenvolvida pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e teve parceria também do Hemocentro da cidade de Ribeirão Preto e também do Instituto Butantan. Esse paciente ele já tinha um linfoma, já fazia 13 anos que ele estava tratando. Ele tinha então um câncer que estava num estágio avançado, e esse caso já inspirava e esperava ter cuidados paliativos com esse tipo de câncer, porque o paciente tinha muitas dores e não tinha, de fato, assim, um tratamento que pudesse provocar uma remissão do câncer. E então, esse paciente resolveu fazer esse tratamento com as CAR T-cells, ou células T-CAR, né, ou CAR-T. Essas células CAR T-cells, que é Chimeric Antigen Receptors, são células que são preparadas para destruir o tumor. E como que funciona isso? Então a gente vai falar um pouquinho, vou falar um pouco para vocês sobre isso. Lembrando que a minha especialidade é imunologia, então esses assuntos me chamam bastante atenção, embora eu não trabalhe com oncologia. O conhecimento de imuno permite a gente entender um pouco sobre as células T, né? As células T e as suas atividades no organismo. As células T são um tipo de célula do organismo, do nosso sistema imune, que trabalham de diferentes formas, né? Algumas células vão lá, dirigem a resposta imune, organizam a resposta imune, que são as células CD4, e temos as células CD8, que também podem fazer um trabalho mais ativo, mais efetivo, vamos dizer assim, vão lá e destroem células diversas, sejam células infectadas por vírus ou outros tipos de agentes infecciosos, sejam células tumorais. Mas o foco das células CAR, né, ou CAR T-cells, não é fazer esse papel mesmo de célula T usando o receptor da célula T. Só para quem não sabe, receptor é aquela molécula que é expressa em cima da célula. O foco das CAR T-cells é serem células modificadas para destruir especificamente as células tumorais. Então, não são células naturais mesmo, originadas pelo nosso organismo, pela nossa resposta imune. Essas células CAR T-cells, elas são células que são modificadas geneticamente. Então, é um tratamento muito individual, né? Muito específico. Então, o paciente ele tem lá as células do sangue retiradas, células T são removidas, então são separadas do sangue desse paciente. Essas células, então, vão ter ali uma inserção de um gene para expressar uma proteína, ou seja, para ter ali na sua superfície uma proteína que vai ser responsável por reconhecer células cancerígenas. Então tem que ser específica para aquele tumor do paciente, tem que ser retirada a célula do próprio paciente, do sangue do paciente. São células então do nosso sistema imune, células T que estão circulando ali no sangue, que vão ser removidas e vão ser separadas e geneticamente modificadas vão passar a expressar um receptor na superfície para que elas consigam enxergar, né, reconhecer as células cancerígenas, as células cancerosas, melhor dizendo, no organismo do paciente.
Então, o que vai acontecer? Depois que essas células são modificadas e passam a expressar essa proteína, CAR, né, essa proteína na superfície, para reconhecer a célula do tumor, essas células vão crescer, vão se multiplicar, vão se proliferar e depois vão ser infundidas no paciente de novo, vão ser colocadas de novo no sangue do paciente. E aí, essas células vão reconhecer as células tumorais, vão reconhecer célula que não é célula normal do organismo. E aí, por meio desse reconhecimento, a célula T, que é do próprio paciente, mas que foi modificada geneticamente, vai destruir a célula do tumor. Olha só que interessante. Então, é a ação do sistema imune contra o tumor, só que com uma ajudinha aí da engenharia genética, digamos assim, né? Uma ajudinha da ciência para essa célula funcionar bem e ser efetiva contra o tumor, contra aquele tumor. Há uma especificidade, né? Porque você gera uma célula que vai responder para destruir somente aquelas células tumorais. Mas também é uma individualidade, né? Um tratamento que você faz direcionado ao tumor específico. Então, não é um tratamento assim que você vai comprar na farmácia, né? Não é um paracetamol que você toma para qualquer tipo de dor. Não é assim que funciona. Esse tratamento, então, tem que ser realizado tem que ser, vamos dizer assim, customizado de maneira específica para aquele tipo de tumor. E hoje em dia, os tumores em que a gente utiliza esse tipo de tratamento são os tumores que são tumores de sangue, né? Câncer de sangue, leucemias, linfomas, são os tumores que a gente tem usado esse tipo de tratamento. O tratamento não é uma novidade especificamente. Nos Estados Unidos, esse tratamento já funciona há alguns anos, já é aprovado pelo FDA, então assim, já tem os dados, evidências de que realmente o tratamento é efetivo, que ele realmente vai atuar ali para destruir células tumorais, e isso é muito bom. Mas a gente sabe que nem tudo é maravilhoso. E embora o tratamento tenha efeitos muito positivos, né, mais da metade dos pacientes que passam por esse tipo de tratamento, eles conseguem ter uma remissão do câncer, eles conseguem ter ali ou linfoma ou leucemias que tem uma remissão quase que completa. A gente sabe que esse tipo de tratamento ainda é muito caro, né? Os custos são muito altos. Tem tratamentos nos Estados Unidos baseados nessa terapia que custam na casa aí de 500 mil, meio milhão de dólares. Então é um absurdo o custo que esse tratamento é oferecido, né? A que custo que é oferecido. Só que é claro, a gente tem que entender que é um tratamento que exige muita preparação, né? Exige ferramentas que são caras também, né? E por isso que o custo é elevado. E além disso, os efeitos colaterais, eles são diversos, né? A gente pode ter efeitos colaterais porque a gente está atuando ali usando o sistema imune, usando células do sistema imune e, portanto, alguns sinais podem ser dados para o sistema imune atuar ali também, fazendo com que a gente tenha efeitos colaterais bem desagradáveis, como, por exemplo, a febre alta, a queda da pressão arterial, que pode acontecer, queda abrupta na pressão arterial. Isso se deve a uma síndrome de liberação de citocinas, como se fosse uma tempestade de citocinas. São citocinas liberadas pelo sistema imune, né? São moléculas liberadas pelo sistema imune que fazem com que a atividade do sistema imune fique até mais intensa. E isso pode ser muito mais forte se o paciente tiver um tumor que está bem evoluído, né? Se tiver, então, por exemplo, um linfoma num estágio mais avançado, espalhado pelo organismo, e também se tiver metástase desse tumor, as chances de você ter esses efeitos colaterais são maiores. E isso, logicamente, embora se tenha aí muitos problemas com esses efeitos colaterais,
existe tratamento para diminuir esses efeitos. Se utilizam corticoides e também se utilizam anticorpos monoclonais, como o tocilizumab, que é um anticorpo que bloqueia a citocina IL-6. Esse anticorpo, ele atua, então, para diminuir essa atividade das citocinas que são liberadas pelo sistema imune. E, então, diminuir os efeitos colaterais também. Esses efeitos colaterais, eles também incluem efeitos neurológicos. O paciente pode ter confusão mental, pode ter uma atividade semelhante à convulsão, uma fala prejudicada. Só que esses efeitos, eles podem ser diminuídos com um tratamento ali adequado, um tratamento de prevenção desses efeitos, usando corticoide, como eu falei para vocês, e também anticorpos monoclonais. Os efeitos desses tratamentos de tumores com CAR T-cells têm sido bem expressivos em câncer por exemplo, de leucemia linfoblástica aguda em crianças. Já tiveram tratamentos aí que mostraram uma remissão de 60% das crianças tratadas, não tiveram retorno da doença aí nos próximos 5 anos após o tratamento. Então, se tem efeitos muito significativos nesse tipo de tratamento de câncer relacionado ao sangue, né, à medula óssea, que são cânceres como linfomas e leucemias. Agora, para tumores sólidos ainda é um desafio. Então, para tumores que formam uma massa sólida no organismo, tem sido um desafio porque os tumores sólidos, eles têm ali diferentes expressões de moléculas, né? Eles expressam moléculas diferentes, eles podem ter ali células saudáveis misturadas no tumor, então tem que ter uma forma de evitar que as células saudáveis sejam acometidas. E o próprio tumor, ele também produz componentes imunossupressores, ele produz ali moléculas que vão diminuir a atividade do sistema imune para o tumor conseguir sobreviver e conseguir passar ali pelo sistema imune sem nenhum problema, né? Passar despercebido pelo sistema imune. E para esses tumores sólidos, também há um problema, porque a gente tem uma série de moléculas diferentes que podem ser expressas pelo mesmo tipo de tumor entre pacientes diferentes. A gente tem o que a gente chama de heterogeneidade do tumor. Esses tumores, então, eles podem ter características diferentes e podem ser enxergados de maneira diferente pelo sistema imune. E por isso, a gente tem que, para padronizar um tratamento, é muito difícil também. Mesmo assim, tem pesquisadores que têm estudado esse tipo de tratamento para tumores sólidos. E, veja, é bem interessante a gente pensar porque isso é o futuro mesmo do tratamento para câncer, especialmente para alguns cânceres que não se tem um tratamento muito efetivo e que não se tem uma terapia capaz de provocar remissão do tumor e às vezes o paciente, após tentar todas as terapias, entra num tratamento paliativo, que é um tratamento só de tratar mesmo os sintomas gerados pelo câncer. Uma coisa que eu queria destacar também é que esse tipo de terapia, ele é diferente de você usar a célula T normal do paciente, gerada por uma resposta ao tumor. Então, não é uma célula T normal que é estimulada pelo tumor e vai gerar um TCR, que é um receptor da célula T, direcionado ao tumor. Não é isso que a gente está falando. As CAR T-cells são células T que são modificadas geneticamente para expressar na sua superfície uma espécie de anticorpo, uma proteína semelhante a anticorpo, que vai atuar no reconhecimento das células tumorais, na destruição, na verdade, das células tumorais. Então, essa proteína que é expressa, ela vai ser uma forma da célula T enxergar a célula tumoral para se direcionar a sua resposta de destruição àquela célula tumoral que tem a molécula para a qual o tumor foi, a molécula para a qual a célula T foi direcionada, foi gerada. Então, você gera uma célula T que vai encaixar direitinho ali nas moléculas do tumor e vai destruir somente as células do tumor. É bem interessante.
E é uma terapia muito promissora que tem mostrado efeitos muito positivos. Mas não é a cura do câncer. A gente tem ainda uma limitação do uso da técnica. A gente tem uma série de problemas com efeitos colaterais. Em muitos pacientes, esses efeitos podem ser muito graves e podem levar até à morte do paciente. Então, não é para a gente pensar que a cura está encontrada e que a gente pode ficar mais tranquilo. A gente não pode ficar tão tranquilo assim. A ciência trouxe uma solução muito boa, mas é uma solução cara, que tem efeitos colaterais e que não é usada para qualquer tipo de câncer ainda. Então, veja só, já falei demais e agora eu tô aí ansiosa para ver qual notícia que o Júlio vai falar, que também é uma notícia que correu nas redes sociais. Depois vocês contam aí pra gente o que vocês acharam dessas notícias, quais as expectativas de vocês com a ciência aí, com essas novas descobertas. Escuta a ciência. É isso aí, Letícia. E nós também temos mais uma notícia dessa semana de ciência feita no Brasil por pesquisadores brasileiros. É uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais que desenvolveu uma vacina que potencialmente pode ser um tratamento contra a dependência de drogas. A pesquisa é bastante interessante, ela ainda está em fase inicial, né? Os testes que eles fizeram até agora, que tiveram resultado positivo, foram em animais, mas nesses testes eles perceberam que os anticorpos que essas vacinas geram podem ser passados para os fetos, né? Então, se por acaso o animal estivesse grávido e tivesse a aplicação da vacina, gerou uma resposta imune que foi capaz de proteger também o feto. É óbvio que, como a gente já discutiu aqui várias vezes, esse tipo de resultado dá bastante esperança, né? É muito promissor, mas a gente ainda precisa passar pelos estudos em humano. Visa para que um protocolo, né, de estudo clínico possa ser feito para a gente testar então essa vacina em humanos. Mas o bacana da vacina é que ela foi gerada, né, com a mesma ideia que a gente tem para todos os imunizantes, né, de colocar alguma coisa no organismo que estimule uma resposta imune, mas nesse caso eles desenvolveram a vacina a partir de uma modificação de moléculas de drogas, né, da estrutura molecular das drogas, que geraram uma resposta imune, né? Então o sistema imune dos animais reconheceu essa molécula modificada como se fosse a da droga, porque tinha ali algumas similaridades, e daí quando a pessoa teve contato, o animal teve contato com a droga novamente, os anticorpos reconheceram aquela droga original e tornaram a molécula muito maior, porque agora, obviamente, né, a gente tem a molécula e a gente tem aquele anticorpo complexado grudado nela. Isso impediu que essa molécula passasse pelo que a gente chama de barreira hematoencefálica, que é basicamente um filtro que a gente tem ali na corrente sanguínea para que algumas substâncias não cheguem no nosso sistema nervoso central, inclusive o cérebro. E é importante a gente lembrar aqui que as drogas psicoativas, né, aquelas que podem causar risco de abuso e de gerar dependência, elas têm que passar pela barreira hematoencefálica para poder chegar nos receptores específicos do cérebro e gerar tanto a sensação prazerosa, né, que a droga gera, porque é isso que o usuário busca, quanto também sensibilizar alguns receptores que estão numa área que a gente chama de via de recompensa, que é uma área do cérebro que responde a alguns estímulos externos, e se for um estímulo muito forte, muitas vezes pode gerar uma dependência, uma pulsão do usuário para usar de novo aquela substância que gerou aquela sensação hiperprazerosa, né? Então, bloqueando a entrada dessa droga, dessa molécula no cérebro, a molécula não atinge mais esses receptores, né? E daí a ideia por trás disso se a gente tiver essa vacina, se a gente tiver essa possibilidade de gerar essa resposta imune
independentes, né, em usuários de drogas, após o contato com a vacina, se eles voltarem a ter uma recaída e forem usar a droga não vai mais fazer o efeito, não vai mais trazer aquela sensação prazerosa, né? E daí o que se espera sem essa sensação prazerosa, a droga perde a graça, né? A droga não vai ter mais o interesse que a pessoa geralmente teria para fazer essa utilização. E daí a pessoa vai parar de usar, né? Porque vai se tornar uma coisa que não tem mais todo aquele efeito, todo aquele impacto, né? Para os efeitos psicoativos, porque não vai chegar no cérebro. Novamente, é bom a gente ressaltar, apesar de eu já ter falado isso, que por enquanto isso ainda está em fase muito inicial, né? Eles terminaram agora esses testes em animais, mas eles esperam que com esse desenvolvimento da técnica em humanos, e eles vão iniciar primeiramente com uma vacina contra crack e cocaína, né? Só para explicar para os nossos ouvintes, ambos têm o mesmo princípio ativo, ambos têm o mesmo alcaloide cocaína, mas um é na forma de base livre, né, que é o crack, por isso que ele pode ser fumado, e outro é na forma de sal, né, que é o cloridrato de cocaína, que é aquele que está em pó. De qualquer forma, se eu gerar a cocaína, né, o alcaloide que passa para o cérebro, se eu gerar uma vacina que bloqueia a entrada da cocaína no cérebro, ela vai ser capaz, então, obviamente, se os resultados forem positivos, de ser utilizada para tratar dependentes de cocaína e de crack. Então, a gente tem aí uma potencial nova forma, né, de combater esse problema grande da dependência de drogas através, né, de uma sensibilização da resposta imune. Realmente, o corpo humano né, tem muitas surpresas, tem muitas funções aí, muitas estratégias que a gente pode utilizar para tratar esse problema de saúde, e obviamente fica aqui o registro que a gente deseja muita sorte aos colegas da Universidade Federal de Minas Gerais para conseguirem um resultado bom, para colocarem isso à disposição dos pacientes que precisem, porque realmente a gente sabe que pode ser uma reviravolta muito positiva no combate à dependência de drogas. Então a gente fica por aqui. Essas notícias são notícias que mostram que a ciência está trabalhando mesmo e está gerando soluções para a sua vida, para a nossa vida, e por isso a gente tem que apoiar a ciência e tem que ser divulgadores de ciência. Mesmo que você não seja um cientista, você pode compartilhar esse episódio, por exemplo, e ajudar a gente a propagar a palavra da ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Escuta a ciência. Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar. Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2, viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos. Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/Escuta a Ciência Podcast, tudo junto e sem acento. Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante. Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência. Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.